Dia 11 de julho. Hoje é comemorado o dia de São Bento. São Bento de Núzia pode ter vivido em 1500 anos atrás, 480 a 547 anos da sua morte. Mas a sabedoria por ele transmitida em sua regra ainda ajuda muita gente a trilhar o caminho da santidade. E nesta data nós transmitimos essas regras. São 10 as regras de São Bento que pode nos fazer, independente de credo, pode nos fazer muito bem. Então vamos à sua primeira regra. Começa dizendo: meus filhos, ouve-me. Para ouvir, devemos primeiro manter o silêncio. Para um monge beneditino, falar sem necessidade, sem dizer nada de valor, era censurável. A maioria de nós não estamos vinculados a esse grau de rigidez, mas o silêncio nos permite refletir sobre nós mesmos e estar mais atento aos outros. Ajuda-nos a ser mais pacífico e nos coloca na presença de Deus. Entra no quarto, fecha a porta e ouve o teu Deus. Regra número 2. O trabalho ajuda a ter uma mente saudável. A ocasião é inimiga da alma. Escreve São Bento. Ele ordenou que seus monges dividissem seu tempo entre o trabalho, a leitura e a oração, de tal maneira que desenvolvessem um corpo, mente e alma equilibrada. O que diz Tessalonicenses, que o vosso corpo, que a vossa alma, que o vosso espírito se conserve em harmonia até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Regra 3. Transforme cada tarefa em oração. Para São Bento, toda tarefa participa da obra criadora de Deus e dos sofrimentos de Cristo. O trabalho deve ser considerado um serviço aos outros e uma forma de oração. Por isso, Paulo diz para não nos inquietarmos por coisa alguma, mas antes colocar diante de Deus todas as nossas necessidades através da oração, da súplica com ações de graça, para que a paz de Deus, que excede nosso entendimento, guarde o nosso coração e o nosso sentimento. E na paz de Deus, façamos todas as nossas tarefas. Regra número 4. Nossos dias devem seguir um ritmo. Em um mosteiro, a regra impõe um tempo para tudo: oração, trabalho, leitura, reflexão. Esses princípios antigos ainda estão sendo ensinados como parte das habilidades de administração do templo em escola de negócios e em livros de autoajuda, que nos encoraja a estabelecer certos princípios e os horários de início e fim de cada tarefa. Regra número 5. Seja atencioso com os outros. Para São Bento, o respeito deve caracterizar todos os nossos relacionamentos com outras pessoas. Que todos sejam recebidos como Cristo
diz ele, falando sobre os visitantes, especialmente os pobres e os viajantes. Se formos todos atenciosos uns com os outros, até mesmo com nossos inimigos, contribuiremos para construir um mundo que reflita o amor de Deus. Regra 6. Praticar a disciplina. O santo abade dizia a seus monges para que eles parassem o que estivessem fazendo pontualmente quando chegasse a hora de passar para outra tarefa. Embora possa ser difícil fazê-lo, mas se deve fazê-lo em obediência à vontade de Deus. Podemos não ter um abade nos dizendo qual é o nosso cronograma, mas nos obrigamos a seguir um cronograma bem planejado. Realmente nos liberta da escravidão, do improviso e dos impulsos. 7ª regra: leia frequentemente para alimentar sua alma. São Bento dizia que seus monges dedicassem um tempo importante de seu dia à leitura das Escrituras ou outros livros edificantes. Em intervalo de período de trabalho, oração e durante as refeições. Ler bom livro pode nos dar novas ideias, tornar-nos mais empáticos, ampliar nossa mente e nos ensinar a sabedoria do passado e do presente. Regra número 8. Entender a respeito e respeitar suas prioridades próprias. Para os monges, a maior prioridade é buscar a Deus, especialmente na oração. Tudo na regra está organizado em torno deste princípio. São Bento repete isso em formulações ligeiramente diferentes. Precisamos saber quais são nossas prioridades e respeitar essas prioridades na forma como usamos nosso tempo. Regra número 9. Faça as pazes com os outros. De várias maneiras e circunstâncias, São Bento exorta seus monges a se desculparem sempre que ofenderem outras pessoas. Ele os lembra a palavra da Sagrada Escritura que dizia para buscar a paz e, em caso de discórdia com qualquer um, fazer as pazes antes do pôr do sol. Isso nos ajuda a crescer em bondade, além de contribuir para a estabilidade da comunidade. Regra número 10. Viva cada dia como se fosse o último. O santo abade dizia a seus monges para manter a morte diante dos seus olhos diariamente. Isso nos ajuda a lembrar de nossas prioridades e a focar os aspectos essenciais. Podemos não ser monge, mas os monges também são pessoas e a natureza humana não muda. A visão de São Bento sobre a humanidade continua valiosa hoje em dia. Espero que essas dicas nos ilumine ou nos lembre de maneira pelas quais podemos ser pessoas mais felizes e melhores com a ajuda de Deus. E nós, Igreja Batista Povo do Alto, que temos cada dia pedido para que o reino de Deus seja uma realidade em nossa vida. Pessoas que viveram muito antes de nós experimentaram essa qualidade de vida, uma qualidade de vida onde o reino de Deus é prioritário, que segue aquela expressão de Jesus Cristo que está no livro de Mateus, capítulo 6,
né, 33, que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. A nossa oração neste dia é que nós, como igreja, possamos ser instrumento de Deus para levar o reino de Deus em todas as partes. E nós sabemos que o reino de Deus já está sobre nós na pessoa do Pai, já está no meio de nós na pessoa do Filho e já está dentro de nós na pessoa do Espírito. Assim como São Bento, nós possamos também desfrutar e vivermos a justiça, né? Gozarmos da paz e da alegria que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo concede a todos nós, pois Ele mesmo é a nossa justiça, é a nossa paz, é a nossa alegria. Que possamos viver nesta dimensão do reino de Deus.